Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é negligenciada nas escolas, mas que faria toda a diferença se todo professor, independentemente da faixa etária ou da disciplina, usasse esse tema em sala de aula com maior frequência. Então a gente vai falar aí sobre categorias. Vou compartilhar a tela com vocês, ó, porque todo professor deve trabalhar categorias com os alunos. E daí eu vou comprovar para vocês durante o vídeo, com exemplos práticos, como que é feito isso, tá? Por que que você precisa trabalhar essas categorias com os alunos? Você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, gente, nunca materiais, e nunca dar de lambuja aí, de mão beijada, as informações, porque você cria aqueles professores chupim, né? Aqueles que são acomodados, e a gente combate com todas as nossas forças esse tipo de antiprofissional, né? A gente precisa se manter profissional e incentivar as pessoas a irem atrás da informação, não dar assim facilmente, porque daí elas não valorizam e desvalorizam a área da educação, né? Então vamos lá. Eu vou começar do começo, tá? Esse vídeo eu achei interessante, eu vou contar para vocês a lógica dele. E daí ele vai acontecer assim do começo ao final, tá? Ele tem um começo, um meio e um fim, porque a categoria ela também tem um começo, um meio e um fim. Então eu coloquei a base teórica na qual eu me apoiei em ordem cronológica, então eu estou indo do mais antigo para o mais moderno. E isso também vai ajudar vocês durante as atividades, que vocês vão pensar. Eu vou fazer vocês pensarem como profissionais de educação mesmo, né? Em sala de aula, o que que isso faz diferença, e o que que é isso, e quem que trouxe essa tecnologia educacional aí. Eu quero que vocês olhem para essa imagem que traz aí um tipo de um jogo, é um material concreto, e eu quero que vocês pensem o que, como e quem. Vamos ver quem que acerta, né? O que é isso, gente? Quem sabe o nome desse material que está aí disposto e deveria estar em toda a sala de aula de educação infantil e primeiro ano? Quem sabe o nome deste material? Se você respondeu blocos lógicos, você acertou. Esse material ele se chama blocos lógicos, são 48 formas, eles vêm dentro formas de madeira, geralmente, a gente tem outros formatos, como em EVA ou em plástico também é possível encontrar. Eu, particularmente, como eu sou uma pessoa assim, bem detalhista, e eu me atenho muito à origem das coisas, eu prefiro o de madeira, porque a diferença de preço é pequena. E eu acho que não vale a pena investir em outro tipo de material. Eu acho que o madeira é perfeito. Mas daí vai do custo de cada um, né? Quanto você acredita na educação, quanto você quer investir. Isso daí é cada um com a sua própria mente, digamos assim. Como que é utilizado, né? Então, por que que esses blocos lógicos estão num vídeo sobre categorias? Exatamente porque esse é um dos primeiros materiais pedagógicos que a gente tem que realmente trabalha a categoria de uma forma aí bem estruturada, né? Então, por isso que eu falei que ele teria que estar em toda a sala de educação infantil, porque ele é um jogo, a princípio aí dentro da área de matemática, mas que vai trabalhar também dentro de outras áreas, três atributos. E atributos é uma parte básica aí da educação. Sem atributo, a gente não chega em lugar nenhum. Então, de que maneiras, olhando aqui as imagens, vocês acham que podem ser divididas essas peças, né? Como que eu divido esses blocos lógicos? Quem já trabalha vai saber, quem não trabalha pode pensar em alguns segundos enquanto eu falo, e já deu tempo, né, até. A resposta é cor, forma e tamanho. Então, quando eu dou esses blocos para uma criança, eu posso pedir para ela dividir por cor, por forma ou por tamanho. E o tamanho a gente tem o tamanho da peça ou até a espessura, porque a gente tem
os mais finos e os mais grossos também, tá? Então, esse é cor, forma e tamanho, e daí tem algumas variações dentro disso, né? Os blocos lógicos, gente, eles são de extrema importância para a base educacional da criança. Então, ele é um material aí que foi introduzido há bastante tempo, mas que ele continua dando certo muito melhor do que outros materiais que foram trazidos aí, que foram inventados. Gente, é igual caneta, tá? Eu tenho aqui uma Bic Cristal. A Bic Cristal, ela é assim desde que ela foi lançada. Quando a gente lança uma coisa básica que dá certo, a gente não precisa mudar, né? Não tem essa necessidade de ficar inventando coisa, porque quanto mais você inventa para a criança, mais confusa fica a aprendizagem dela. Então, quanto mais estímulo você dá, menos ela vai se interessar. Você precisa manter o básico, mas de uma forma bem estruturada, né? Lógico que você pode trazer novidade, mas o grosso da coisa tem que ser bem estruturado. E quem é a pessoa responsável por desenvolver esse material? Né? Aqui é a parte teórica que eu falei para vocês que está aí de fundo, para vocês verem que eu não tirei da minha cabeça, porque às vezes tem aquelas pessoas que olham meus vídeos e falam, porque eu não concordo com a sua opinião. E quem disse que eu estou dando uma opinião? Eu só trago fatos aqui no canal. Contra fatos não há argumentos, então eu já trago fato que é para não ficar discutindo nada, né? É assim e ponto. É tipo, aceita que é melhor, né? Dói menos. Então, quem é que trouxe essa inovação aqui para a educação? Se você respondeu Maria Montessori, você acertou. Então, a Montessori, lá nos anos de 1900, 1901, ela trouxe essa inovação para a sala de aula, lembrando que ela era de formação médica, trabalhava com crianças especiais e depois ela fez uma formação em pedagogia e começou a trabalhar a parte sensorial. E dentro disso ela percebeu que a criança precisava categorizar objetos. Esse é um dos brinquedos aí, jogos mais famosos dela. A gente tem outros como material dourado, então geralmente quando é concreto a gente tem muito Montessori. Mas a gente também tem outros jogos de categorização da Montessori que eu não trouxe aqui, tá? Então a gente tem, para começar o vídeo, a Grande Maria Montessori. Então aí vocês já viram como é importante, às vezes a criança olha isso daí e não consegue fazer categorias. E essas categorias que eu falei, gente, cor, forma e tamanho, podem ser feitas direcionadas pelo professor, ou o professor pode pedir para a criança separar e observar como que ela classifica, né? Como que ela faz essa separação. Separa de um jeito, agora separa de outro. Tem outro jeito de separar? E daí você vai vendo como que ela vai pensar. Então, esse material é muito importante aí para a base estrutural acadêmica, que vai influenciar no meio. Vamos trabalhar com o meio. Lembra que eu falei que tem começo, meio e fim a categoria? No meio, eu vou trazer um outro teórico, mas antes disso, eu vou trazer dois desafios bem legais para você. No desafio 1, eu trouxe aqui 4 imagens e eu quero que vocês categorizem essas imagens. Então, olhando para cá, se vocês fossem dar um nome para esse grupo de 4 imagens, que nome vocês dariam? 5 segundos, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Você pode ter respondido animais ou animais domésticos. Vai depender aí do grau do fim que você teve, né? Porque lembra que eu falei que é começo, meio e fim a categoria? Muitos adultos não conseguem chegar ao fim e muitos estão em salas de aula, que daí eu vou chegar nisso lá no fim da apresentação. E esses adultos, eles vão ter uma maior dificuldade de classificação detalhista, né? Que é isso que a gente quer criar na criança. Quanto mais detalhista, melhor. Esse desafio 1, ele é um pouquinho mais simples, então eu trago aí os animais domésticos. E no desafio 2, eu vou trazer outras 4 figuras. Se vocês tivessem que classificar essas 4 figuras em um grupo único, qual nome vocês dariam para o grupo? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. A princípio, você pode pensar em alimentos ou comidas, mas para deixar um pouquinho difícil, como a gente está no desafio 2, eu vou lançar um segundo desafio.
E se eu disser para vocês que eu quero que nesse grupo vocês encontrem, embora sejam todos alimentos, eu quero que vocês encontrem um intruso, né? Se eu tivesse que fazer uma reclassificação, retirar um dos elementos e dar uma nova classificação para esse grupo, qual que seria, né? 5 segundos para achar o intruso e dar a nova classificação. 1, 2, 3, 4, 5. O intruso é a cenoura, porque o restante são frutas, e a cenoura aí é um vegetal, né? Um tubérculo, no caso. Vejam que para eu poder classificar, né, categorizar esses elementos, eu preciso usar alguns padrões que eu tenho anteriormente, né? E daí a gente vai trazer a parte teórica aqui, aquele o que, como e quem, tá? Para poder fazer aquela classificação que eu falei para vocês, eu utilizo processos mentais. O que que é isso? A gente tem um teórico, que eu vou falar ali no final, no quem, que ele traz 7 processos mentais. Então, ele vai trazer, entre esses processos mentais, 2 super importantes para a categoria, que é o processo de comparação e classificação. Classificar também é categorizar, tá? Para eu poder, aquele exemplo lá das frutas e da cenoura, para eu poder classificar em frutas, eu preciso antes comparar quais são os atributos de cada imagem para poder identificar o intruso. Então, para eu poder chegar na categorização, eu passo primeiro por um processo de comparação, porque eu vou comparar as semelhanças e diferenças, né? Então, embora todos sejam alimentos, apenas 3 deles são frutas. Então, vejam que é um pensamento um pouquinho mais elaborado. E esse pensamento mais elaborado, gente, espera-se que uma criança de 7 anos já tenha, tá? Então, quando a criança tem dificuldades escolares, que ela vai lá para a clínica, lembrando que eu sou neuropsicopedagoga também, né? Vai ser feito uma avaliação desses processos mentais. Geralmente a criança chega lá com 8, 9, 10 anos e vai se avaliar isso que teria que ter sido desenvolvido até os 7. Porque tem escolas de infantil e salas de primeiro ano que não fazem esse trabalho de categorização. E daí é preciso fazer depois, porque a gente tem aí até os 20 aos 23 anos, até 30, dependendo aí de alguns estudos mais recentes, para poder desenvolver esses processos mentais. Mas o normal mesmo, o esperado no acadêmico é até os 7 anos de idade. Então vejam como atrasa, né? Como que eu faço isso? Por meio de agrupamentos. E esses agrupamentos são dentro desses 2 processos que eu falei para vocês, do 7, né? A comparação e a classificação. Classificar nada mais é do que categorizar. Eu preciso colocar os elementos de um mesmo grupo ali juntos. E quem é o teórico que traz os processos mentais? Todo professor tem que saber isso, gente. Não importa a faixa etária que você trabalhe, seja do berçário, à faculdade, pós-graduação, você tem que saber quem é esse cara. Porque ele é o cara que vai fazer o seu aluno aprender, que é o Jean Piaget. Mas nesse ponto aqui do meio, eu tenho uma coisa que me preocupa demais, que eu vou chegar lá no fim, que é o que eu falei para vocês, essa questão do professor estar na sala de aula sem ter essa categorização. Vamos retomar a mocinha preocupada aqui, porque é uma preocupação que eu tenho demais. Eu vou colocar algumas palavras aqui na, no slide e veja bem. É até para você fazer uma autoavaliação enquanto profissional. A gente tem profissionais em sala de aula, não é culpa deles, é culpa do sistema educacional do Brasil, que não estão preparados para trabalhar porque eles não têm um dos motivos pelos quais essa pessoa tem dificuldade em ensinar os alunos é porque ela não tem desenvolvido esse senso de categorização. Que às vezes você acha que tem, mas para o ponto de ser um professor não tem, né? Então aqui eu vou colocar, eu não lembro se são 4 ou 5 versos, né? X versus Y, que vocês vão ver daqui a pouquinho, para ver se você sabe a diferença de um para o outro, que são coisas que todo professor tem que saber a diferença, independentemente aí, como eu falei, da disciplina, da faixa etária, você tem que saber diferenciar,
porque se você não souber, é um sinal de que você precisa de mais estudo, mais capacitação dentro dessa parte. Senão, você nunca vai conseguir com que seu aluno atinja o que ele deve atingir ali, nas suas aulas, né? A gente tem alguns professores que eles confundem brinquedo com brincadeira, não pode. Brinquedo é uma coisa, brincadeira é outra totalmente diferente, gente. Brinquedo é um produto que você compra numa loja. Então, você compra lá o brinquedo, pode ser uma bola, uma boneca, uma peteca. Mas a peteca pode ser também uma brincadeira de peteca, né? Peteca, o objeto é um brinquedo. Mas jogar peteca, que é uma ação, é uma brincadeira. Então, brincadeira, a gente tem corre-cutia, tem pega-pega, esconde-esconde. Brinquedo e brincadeira não é a mesma coisa. Então, é super importante saber essa diferença, porque essas palavras, elas têm poder. Elas agrupam coisas dentro delas. E se o próprio professor não sabe agrupar essas coisas dentro, como ele vai ensinar? Não faz o menor sentido. Aparelho versus sistema. A gente tem lá, por exemplo, aparelho respiratório e sistema respiratório. Tem pessoas que confundem isso. Eu já vi professor confundindo isso, professor com o qual eu trabalhei junto. Aliás, isso se tornou, inclusive, uma discussão de HTPC e eu não estava entendendo na época. Eu estava lá no meio, né? Eu não estava entendendo por que estavam discutindo a diferença de aparelho com sistema, porque era bastante óbvio para mim. Mas aparentemente, 90% da sala achava que era a mesma coisa. Não é, tá? Aparelho é uma coisa física. Então, aparelho respiratório são os órgãos que eu tenho para poder formar o sistema respiratório. O sistema é o que acontece dentro desses órgãos, é a parte dinâmica. O aparelho é estático, o sistema é dinâmico. Então, aparelho respiratório não é a mesma coisa que sistema respiratório. Aparelho digestório não é a mesma coisa do que sistema digestório. O aparelho digestório são os órgãos. O sistema digestório é o que acontece, quais são os processos que acontecem dentro desses órgãos. E daí haviam muitos professores ali, inclusive que davam essa matéria, porque eu era de primeiro ano, mas tinha professor de quarto, quinto ano que não dominava esse assunto. Então ele usava ora aparelho, ora sistema, sem saber a real nomenclatura da coisa. E isso é preocupante, porque você cria um aluno que pode se tornar um futuro professor e que vai estar na sala de aula, que vai ser aquele professor que não sabia, né? Então eu vou tentar diminuir os exemplos, tá? Pra gente ir um pouquinho mais rápido. Vocês vão notar que vai formar um farol aqui, porque eu acho que vai ficando mais grave a situação, tá? Ó, vai para o amarelo. A gente tem aquele professor que confunde método e teoria. Daí ele vem falar, é porque o método construtivista, que não é método, é teoria, tá? Porque a gente não tem método construtivista. E daí a gente vê claramente que a pessoa nem sabe diferenciar método de teoria ou método de currículo, como já teve um comentário aqui no canal que eu estava falando sobre uma metodologia e a pessoa perguntou falou assim que se não estava na BNCC ela não ia usar. Só que a BNCC é um currículo, não é um método, né? Então, um método é uma estratégia que você vai utilizar. Então, a diferença de método e teoria tem que ser bem clara para o professor. Não dá para ficar confundindo. Então, se você confunde, é porque você não consegue categorizar, você não tem mentalmente esses arquivos, são arquivos mentais que a gente vai criando. Mito versus lenda, gente. Tem gente que confunde fábula com conto, mito com lenda. Tudo isso é extremamente diferente. São categorias muito diferentes, aí não dá para confundir, muito menos se você ensina isso em sala de aula. Então, nada de confundir. Eu sei a diferença. Então, por exemplo, a lenda da mandioca, né? O mito de Édipo. Então, eu estou dando aí um exemplo bem reles, tá? É um pouquinho mais aprofundado. O mito da criação do universo. A lenda do cavaleiro sem cabeça. Então, a gente tem categorias de lenda e tem categorias de mito. Não dá para falar para o aluno que é a mesma coisa, porque não é, né? E a gente tem o mais preocupante de todos, que é aquele professor que confunde passatempo com lição. O que é passatempo? Passatempo é aquela lição feita por um outro professor que não tem uma formação na elaboração de material didático. Então, é aquela pessoa que ela está a fim de fama ou dinheiro
ela entra na internet, fica copiando coisa dos outros e não chega a lugar nenhum. Ou seja, é uma atividade passatempo. Para que a pessoa consiga resultado dentro de sala de aula, eu preciso de uma lição que tem engenharia pedagógica por trás. E o que que é engenharia pedagógica? Tudo isso que eu mostrei para vocês. Falar de Piaget, falar de Montessori e identificar isso nas atividades, né? Então, eu olho para a atividade, eu sei que aquela atividade está desenvolvendo a conservação piagetiana no aluno. Eu olho para a atividade, eu sei que eu quero com aquela atividade é, desenvolver, sei lá, uma conduta que é montessoriana no aluno. Então, eu olho para a atividade, eu sei o que está por trás. E eu sei o porquê que eu dei aquela atividade. Essas atividades, gente, que são feitas por pedagogos não formados em elaboração, porque a gente não tem a matéria de elaboração na faculdade, infelizmente elas são passatempos. E aquele professor também que, você tem cruzadinha? Quer dizer, ele não tem discernimento nenhum da diferença de uma lição para uma cruzadinha, né? A cruzadinha é bacana quando envolvido dentro do tema, mas quando isolada, também dava cruzadinha. Mas, por exemplo, eu vou dar a cruzadinha para desenvolver a ortografia da criança, ou eu vou dar a cruzadinha porque ela é uma cruzadinha sobre o tema da água que a gente estudou e tem as mesmas palavras que eu preciso que eles memorizem. Então, tem uma diferença da intenção pedagógica e do passatempo para a real lição, né? A gente não é recreador, a gente é profissional da educação. E nesse fim aqui, eu também tenho o que, o como e o quem. E daí eu já dei um spoiler para vocês, né? Para a gente poder finalizar isso, essa questão que começou lá na Montessori e passou pelo Piaget, eu quero chegar nos finalmente, que é a neuroeducação. Então, eu uso a medicina, depois a pedagogia e volto para a neuroeducação para trabalhar. Na verdade, trabalhar não. Eu quero chegar nos finalmente. Eu quero que o aluno chegue ao final do aprendizado com função executiva e pilares de educação desenvolvidos. Vou mostrar para vocês o que que são, tá? Quem trabalha com função executiva muito bem é a neuroeducadora Adele Diamond, canadense, tá? Quem trabalha com os pilares, os 5 pilares da neuroeducação é a Tracy Tokuhama Espinosa. E daí, função executiva, eu trouxe para vocês o papel original que eu tenho que estudar. Ele tem muitas páginas, tá? Esse daqui é a esquematização final dele, mas cada um desses é muito bem explicado ali no artigo da Adele. E, resumindo, a gente tem aí 3 funções executivas principais, que é a memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Então, eu faço todo aquele trabalho com blocos lógicos, com categorias, para eu chegar no domínio dessas funções executivas. Então, só uma pessoa que consegue desenvolver essas funções vai saber a diferença de mito e lenda, brinquedo e brincadeira. Então, se você não tem desenvolvido, é porque está com falha nesse setor. E dá para desenvolver, só que vai ser um pouquinho mais demorado, né? Não faça isso com o seu aluno, gente, que é coitado do menino, da menina que vai ter essa falta na vida dele, né? E os pilares da neuroeducação, a gente tem 5 pilares aí publicados em 2019, somente em inglês, tá? Não dá para eu. A Adele, o documento dela é em inglês e francês, né? Porque ela é canadense. Não é um livro, tá? É um artigo científico muito bem conceituado, aceito aí no mundo todo. E a Tracy é um livro que é os 5 pilares da neuroeducação. E esse livro não tem em português e nem no Brasil, tá? Eu comprei ele em Kindle para poder ler. E até hoje eu tenho ele aí em Kindle porque eu não tive a oportunidade de conseguir ele físico. Os 5 pilares da neuroeducação são os símbolos, ordens, padrões, categorias e relações. E ao ler o livro, você percebe que nenhuma pessoa consegue chegar num aprendizado sem essas 5 coisas. Então, se seu aluno não consegue aprender, é porque ele tem falha nesses 5 pilares. Eles estão aí mal construídos. Para eu poder chegar na categoria, eu uso os padrões, porque eu preciso comparar, né, e estabelecer padrões, e as categorias, que é a nomenclatura que eu vou dar a elas. Se você quiser saber mais sobre o assunto, no Clube de Membros a gente tem o curso de Introdução à Neuroeducação Matemática, no qual eu ensino os processos mentais por apenas R$ 6,99.
Nesse caso, a gente tem no resumo aqui do vídeo o link do clube de membros, R$ 6,99, gente, aproveita. E o telefone da Cirlei, se você tiver dúvida aí, para se tornar membro do canal para poder assistir esses vídeos. E a gente tem o recém-lançado jogo das categorias de 1,99 e preste muita atenção nisso. Eu vou mostrar para vocês o jogo, tá? Esse jogo aí, gente, ele é o jogo de outubro do Clube das Joaninhas, tá? Então, quem é participante do Clube das Joaninhas em 2023 vai receber gratuitamente, não, dentro da assinatura, esse jogo aí, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês do jogo. Aqui, ó. Jogo das categorias que pode ajudar a criança. Ele tem toda a explicação, né? Vou chegar aqui para você. Tem explicação, o que que ele tem, como jogar, ó. Você vai ter uma cartela, né? Na verdade, essa cartela ela vem branquinha, assim, ó, igual essa das viagens. E tem umas fichinhas com imagens. Essas fichinhas com imagens, a criança vai olhar, você disponibiliza várias fichinhas, e ela vai olhar a categoria bebidas. Ela vai pegar somente as bebidas e vai colocar lá. Além dessas fichinhas, eu tive o cuidado, vou mostrar para vocês. Eu tive o cuidado de colocar palavras, o nome das fichas. Por quê? Porque você pode trabalhar também, de repente, para a criança associar correspondência e processo mental de correspondência do Piaget. Ela pode associar a imagem à palavra, né? Então, bacana também isso daí. Esse de 1,99 vocês podem pedir com a matraca, que é no 011, né? 91553 276, por apenas R$ 1,99. E eu vou deixar no resumo do vídeo o telefone dela para vocês poderem solicitar, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Quem é do Clube das Joaninhas tem também um vídeo esse mês de outubro que vocês vão receber esse jogo, né? E no vídeo do mês do clube, eu vou dar 4 ideias diferentes para você trabalhar com o jogo, né? Para poder expandir aí o jogo, explorar melhor. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até nosso próximo encontro aqui no canal Janaina Espolidório. E lembrando que a gente está em primeiro lote de venda do curso de elaboração de material didático também. É o mesmo telefone da Cirlei, aquele lá, ó. Quer ver? Esse aqui, ó, 988084676. Lá no curso de elaboração de material didático, a gente aprende sobre engenharia pedagógica, que é isso que eu expliquei para vocês que está por trás das atividades. Se você tiver interesse, ele serve não apenas para elaborar a atividade, mas para você entender melhor como que acontece a aprendizagem da criança e a sua própria. Inclusive, muitas pessoas aprendem a aprender dentro do curso, né? Até nosso próximo encontro e bons estudos, boa categorização para todos. Deixa eu parar aqui